Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você veio. Estou vendo que tem bastante gente nos visitando. Quem que está nos visitando aí? Só dá um sinalzinho assim, só para a gente conhecer. Ó, temos aqui a família. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa casa. Que você realmente se sinta bem acolhido em nosso meio, né? Que Deus possa realmente tocar no seu coração de uma forma especial nessa noite. E seja muito bem-vindo. Depois a igreja pode, né, pastor, tá dando um abraço aí em vocês. Para vocês que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Ângelo, né? Não sou o pastor titular da igreja, é aqui nosso querido pastor Flávio Modesto, mas ele me adotou aqui como filho dele aqui para estar auxiliando ele. Eu auxilio o pastor como pastor de jovens, e já deixo aí o convite estendido para você jovem, você que conhece o jovem. Nós temos culto jovem todo segundo e todo quarto sábado do mês. Então você que é jovem, você que conhece algum jovem, venha participar conosco. Ontem nós começamos as atividades, né, pastor? Foi bênção demais da conta. Só faltou vocês, hein? E digo a vocês, viu, igreja? Jovens de 0 a 100 anos, tá? Não é só para os jovens mais jovens, viu? Mas é aberto para toda a igreja. Venha participar conosco, que tem sido bênção. Amém? E hoje é um dia de festa, né? Por que será que é um dia de festa? Né? Estamos aí recebendo para batizar aí o Nicolas, o Cauã e o Murilo, né? Esses que já estão sendo acompanhados aí pela igreja e que decidiram, né, entregar sua vida a Cristo e hoje vão descer as águas do batismo. E para nós é uma alegria realmente poder batizar esses meninos aqui. Eu, como pastor de jovens, então fico mais alegre ainda, né, por estar tendo esse privilégio. E nós sabemos que é uma decisão importante, né? O batismo, ele representa para nós, né, a descida nas águas, quando a gente é sepultado com Cristo e renasce para uma nova vida. E Deus realmente, Ele quer fazer isso com cada um de nós, né? Ele quer tirar de nós esse homem velho e fazer com que nós nos tornemos homens e mulheres segundo o teu coração, homens novos, renovados pelo seu Espírito Santo. E vamos abrir a nossa Bíblia, quem trouxe a sua Bíblia, para que a gente possa ouvir também um pouco da palavra de Deus. A palavra de Deus hoje, ela vem aqui hoje para falar ao meu coração, para falar ao seu coração. E nós precisamos estar abertos. Que talvez você veio, né, só com a intenção de ver os meninos ser batizados, mas eu sempre costumo dizer que Deus tem algo para falar com você nessa noite. Não importa como você chegou aqui, como você veio, como é que está o seu coração, mas Deus tem sempre uma palavra para falar ao nosso coração. E se nós estivermos abertos, Ele vai falar, Ele vai entrar em nosso coração e Ele vai trazer transformações para as nossas vidas, amém? Então eu quero que você abra sua Bíblia lá no texto de João, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo... Cadê aqui? Não quer funcionar. Do 1 ao 26. Evangelho de João, capítulo 4, do 1 ao 26. Creio que esse texto tem muito a falar conosco, não só com aqueles que já estão na igreja, mas com aqueles que também não conhecem a palavra, mas sempre Deus tem algo novo a nos falar. E a palavra de Deus, ela diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia.
Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhes disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que lhe está pedindo água para beber, era você que pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir a água, esta água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem bebe desta água voltará a ter sede, mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá chamar o seu marido e volte aqui. E ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adorarão o Pai, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já está chegando, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E é esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. E a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém, igreja? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai amado, está aqui uma porção da Tua palavra, Senhor. Fala conosco através dela nesta noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos dê sabedoria e entendimento, Pai, para que possamos ouvir a Tua voz a falar aos nossos corações, Pai. E que nós possamos sair daqui, Pai, com um desejo de buscá-lo e conhecer ainda mais, Pai. Faz uma obra poderosa em nossas vidas, Senhor, transforma os nossos corações, Pai, e nos faz verdadeiros adoradores do Senhor, ó Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Aqui nós temos um texto bem conhecido. Eu, particularmente, gosto muito desse texto, porque eu consigo tirar muitas lições desse texto. E hoje eu quero trazer para vocês uma palavra no qual nos leva a entender que Jesus é o centro das nossas vidas. E nós precisamos entender que Jesus, ele não é só o centro das nossas vidas, mas Ele quem nos procura. Amém? É Ele quem busca a nossa presença. Quando nós lemos esse texto, ali no início, a gente já vê que Jesus, ele estava num outro lugar e ele resolveu ir para a Judéia, e ele teria que passar por ali pela cidade de Sicar, e ele para naquele poço, porque diz a palavra que ele estava cansado, então ele parou ali naquele poço para
que os discípulos pudessem comprar alimento enquanto ele ficava ali descansando. Mas eu pergunto à igreja, será que Jesus ele parou naquele poço somente porque ele estava cansado, ou ele já tinha uma intenção de estar naquele lugar? É isso que eu acho muito interessante, porque Jesus para naquele poço e logo após a samaritana chega. A samaritana chega naquele poço e quem está lá? É Jesus. Será que Jesus estava ali por acaso? Será que simplesmente era o horário da samaritana buscar água e Jesus resolveu parar ali, por acaso os dois se encontraram? Eu não acredito nisso. Eu acredito que Jesus já tinha uma intenção de estar naquele lugar, porque ele sabia que aquela samaritana estaria naquele lugar e naquela hora. E é aí que eu digo para os irmãos e irmãs, que Jesus ele sempre vem ao nosso encontro. Não importa como você é, quem você é, o que você já fez, o que você já passou, mas Jesus sempre vem ao nosso encontro. E é interessante a gente notar que quando eu digo que Jesus sempre vem ao nosso encontro, a gente percebe, lendo as Escrituras, que em muitos momentos nós percebemos que é Deus que vai ao encontro do homem sempre. Quando nós pegamos lá em Gênesis, no comecinho da criação, lá em Gênesis 3:8, nós podemos ler assim: e ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, ao soprar a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aqui é o relato quando o homem e a mulher, eles caem no pecado, eles comem da fruta que era proibida pelo Senhor. Mas é interessante que, mesmo depois que o homem e a mulher pecam, Deus deixou de se encontrar com eles? O que diz a palavra? Deus já sabia que eles tinham pecado, porque Deus sabe todas as coisas. Mas Deus não deixou de fazer o que Ele fazia todos os dias. Ao nascer do sol, ao amanhecer, Deus passeava pelo jardim para se encontrar com quem? Com o homem. Porque Deus tinha prazer em estar com a sua criação. Ele tinha prazer de estar com o homem e com a mulher. Imagina como Deus tinha prazer de estar ali, conversar com eles, ver como eles estavam, de cuidar do homem e da mulher. E mesmo o homem tendo pecado, a Bíblia diz que o Senhor fez o que Ele sempre fez: passeava pelo jardim para se encontrar com o homem. Para se encontrar com o homem. Mas quem é que se escondeu de Deus? Foi o homem. Não foi Deus que deixou de buscar a presença do homem, mas foi o homem que, por vergonha do seu pecado, ele se esconde da presença de Deus. Mas Deus nunca deixa de querer se encontrar comigo, de se encontrar com você que está aqui. Não importa o que você faz, como você vive, mas Deus ele quer estar com você. Isso é o que a Bíblia diz. E se quando nós começamos a ler as Escrituras, nós vamos ver que tudo que Deus faz, Ele sempre dá um jeito de estar perto do homem, de livrar o homem dos maus, de salvar a vida do homem. E mesmo quando o homem se esconde, Ele faz alguma coisa para estar próximo do homem. E quando a gente vê a pessoa de Jesus, Jesus veio para o mundo para fazer o quê? Simplesmente porque ele era filho de Deus, vou dar um passeio lá pela terra? Será que era só isso? Qual era a verdadeira intenção de Jesus aqui na terra? Alguém sabe? Quem pode arriscar aí? Qual era a intenção de Jesus em estar aqui? Salvar o homem perdido. Jesus queria salvar a cada um de nós. Salvar a você, salvar a mim. Ele veio com essa única intenção. Não era só para passear, porque Deus, o Pai, criou tudo, então vou lá dar um passeio pelo que é do meu Pai. Não, Ele teve a intenção de vir para salvar a minha e a sua vida. E quando nós lemos esse texto da samaritana, para mim a samaritana representa muitos de nós hoje.
Quem era essa mulher samaritana que foi ao meio-dia buscar água ao poço? Quando nós começamos a ler o texto, nós vamos estudar um pouco mais a fundo a palavra de Deus, a gente vai ver que essa samaritana era alguém parecido com muitos de nós, alguém que vivia uma vida triste, sem alegria, alguém que vivia uma vida se escondendo das pessoas com vergonha, alguém que vivia uma vida que muitos não queriam estar próximo dela, e por isso ela andava escondida. Imagina a vida dessa mulher. Naquela época, a samaritana, ela era vista como alguém que, se nós estivéssemos aqui e essa mulher chegasse, provavelmente alguém não deixaria ela entrar aqui por essa porta, porque ela poderia contaminar a gente aqui, porque ela era vista como uma mulher impura. Então, como essa mulher vivia uma vida triste, uma vida sem alegria. Mas é interessante a gente notar que mesmo essa mulher sem alegria no coração, essa mulher sendo à margem, as pessoas não aceitando ela, quem é que vai ao encontro dessa mulher? Jesus. Jesus, ele vai ao encontro dessa mulher. Não é essa mulher que encontra com Jesus, mas é Jesus que se encontra com ela. E é interessante que a palavra diz que Jesus estava ali ao poço ao meio-dia. Esse ao meio-dia diz muito para cada um de nós, porque naquela época, as mulheres, primeiro que as mulheres nunca iam buscar água sozinha no poço, até por uma questão de segurança. Então elas iam em grupos. E as mulheres iam ou bem de manhã, porque era um horário fresco, ou bem à tardezinha. Mas a palavra diz que essa mulher vai ao poço ao meio-dia. Imagine um sol do meio-dia, e essa mulher atravessa todo um campo no sol quente para ir até o poço pegar água, sozinha, correndo risco. Mas por que ela vai ao meio-dia? Primeiro, porque ela não era aceita pelas pessoas que moravam e que viviam com ela naquela sociedade, naquele momento. E segundo, porque ela tinha vergonha, porque ela se achava indigna de estar mesmo com as pessoas. As pessoas julgavam tanto a atitude daquela mulher que ela mesma acreditava que ela não era digna de estar no meio deles. Então ela sempre andava sozinha. Mas ao chegar no poço, quem é que ela encontra? Jesus. Jesus não estava ali só porque ele estava com sede ou cansado, mas ele estava ali porque ele queria ter um encontro com aquela mulher. E assim Jesus faz com cada um de nós hoje. Jesus quer ter um encontro com cada um de nós, não importa quem você é, de onde você veio, o que você fez, mas Jesus, ele quer ter um encontro com você. E é interessante que quando a gente começa a ler o texto, Jesus vai falando e Jesus vai demonstrando o amor por ela. Ela tem uma certa resistência, porque ela tem medo realmente do que Jesus poderia fazer. Quem é esse homem que está aí? O que esse homem quer comigo? Ainda mais sendo judeu, e os judeus não se davam ali com o samaritano. Mas depois ela entende que Jesus queria realmente trazer algo novo para a vida dela. E eu não li o texto, mas se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver que ela reconhece que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, que Jesus estava ali para salvar a sua vida e tirar ela daquela situação. E é interessante que quando ela reconhece esse Jesus, a palavra diz que ela volta correndo para a cidade. Ela volta correndo para a cidade. Essa mulher já não está mais de cabisbaixa, triste, se escondendo pelos cantos, mas agora essa mulher corre de cabeça erguida. Essa mulher corre alegre, e diz a palavra que ela sai anunciando sobre Jesus por onde ela passa. E ela sai falando de Jesus para todo mundo, para todas aquelas pessoas que até então ela tinha vergonha de se achegar, até então para aquelas pessoas que excluíam ela do meio.
E é interessante que a alegria dessa mulher era tão contagiante, que aquelas pessoas que excluíam acabaram indo até o poço para ver quem era Jesus. Tão grande é a transformação que Jesus faz em nossa vida, em nossos corações, que a gente acaba influenciando até aqueles que não gostam da gente, até aqueles que excluem a gente de perto. Porque quando Jesus entra no coração de uma pessoa, a pessoa se torna irresistível. Ela fala em nome de Jesus, ela anuncia esse amor que vem para transformar, que vem para modificar, que vem para trazer algo novo para as vidas das pessoas. E é tão interessante a gente olhar esse amor de Deus por cada um de nós, que a gente vai discorrendo e a gente vai vendo que Jesus, que Deus sempre dá um jeitinho de estar próximo de cada um de nós. Porque Jesus estava com a samaritana, Jesus influenciou a vida dela com o amor que ele tinha, porque ele queria transformar o seu coração. E Jesus, ele continua querendo transformar corações ainda hoje, querendo transformar nossas vidas ainda hoje, transformar nossa mentalidade ainda hoje. Mas cadê Jesus? Fisicamente, ele está aqui no nosso meio. Você consegue ver, consegue tocar Jesus? Nós não conseguimos, porque fisicamente, carne e osso, ele não está mais no nosso meio. Mas Jesus não queria que nós ficássemos desolados. Jesus foi para o Pai, e agora? Jesus vai para o Pai, mas o amor dele é tão grande que ele envia outro para estar com cada um de nós, para nos ajudar, para nos orientar. E quem é esse outro? Alguém sabe? O Espírito Santo de Deus. Jesus vai para o Pai, lá em João 14,16, diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Então Jesus, ele não está aqui hoje fisicamente, mas ele enviou o teu Espírito Santo para estar conosco, para entrar em nosso coração e fazer morada, transformar nossas vidas. E a palavra de João ainda vai dizendo: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas, lhes fará lembrar de tudo que eu lhes tenho dito. Talvez você se pergunte: mas o que eu vou fazer, pastor? Eu não sei de nada, eu não conheço nada. Mas eu digo para vocês, o Senhor enviou o Espírito Santo para te ensinar. Ele enviou o Espírito Santo para te fazer lembrar de tudo aquilo que Ele já disse. E como que nós podemos conhecer esse Jesus amoroso, esse Deus poderoso que nos ama e quer salvar as nossas vidas? Através da palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus é a própria palavra do Senhor a falar aos nossos corações. Você quer conhecer o seu Deus? Você quer conhecer o Deus que transforma vidas? Comece a ler a palavra. Leia a sua Bíblia diariamente. E o Espírito Santo, esse que Jesus enviou, ele começará a falar ao teu coração. Talvez você pense: mas eu não ouço esse Deus, eu não ouço esse Espírito Santo. Comece a buscá-lo. O quanto você tem buscado esse Deus? O quanto você tem buscado esse Espírito Santo? Talvez você esteja como essa samaritana hoje: mas minha vida é tão difícil, não tem mais jeito. Mas eu digo para você que quando nós deixamos Deus, Jesus entrar em nosso coração, Ele modifica a nossa vida. E aquilo que parece impossível para nós, para Deus não é impossível. Ele pode transformar, Ele pode modificar, Ele pode fazer com que você se torne alguém que você nunca imaginou ser. Ele pode fazer isso, assim como fez com aquela samaritana. Jesus pode nos ensinar, pode nos transformar. E a palavra de João diz ainda: mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Talvez, irmãos, nossa vida ainda não está como a gente gostaria que estivesse, porque nós estamos no pecado, e nós não conseguimos por nós mesmos ver a nossa vida pecaminosa, ver que nós estamos no erro. Mas a partir do momento que Deus entra em nosso coração, o Espírito Santo nos convence do pecado, porque é o pecado que nos impede de viver as bênçãos do Senhor em nossa vida. É o pecado que nos impede de viver aquilo que a palavra já diz, que os filhos de Deus comerão o melhor dessa terra. É o pecado que nos impede de viver a paz que excede todo entendimento, mesmo em meio às aflições. Quando estamos com Deus, nós sentimos paz em meio às aflições, porque nós sabemos que é Deus que está controlando todas as coisas, e Ele vai nos tirar daquela situação, Ele vai nos levar a uma situação muito melhor. A Bíblia diz que Deus tem planos para os seus filhos, meus irmãos, planos de fazer prosperar, não de causar dano, planos de nos fazer ter um futuro e uma esperança. Quando nós deixamos Deus entrar em nosso coração, Jesus entrar no nosso coração, esse Espírito Santo nos abre os olhos para aquilo que nós estamos fazendo de errado, e aí a nossa vida começa a engrenar naquilo que Deus espera de nós. E se você ler Deuteronômio capítulo 28, você vai ler lá que a palavra de Deus diz que não somos nós que corremos atrás das bênçãos do Senhor. Sabia disso? Muitos de nós temos orado aí, Deus nos abençoa, Senhor nos abençoa, mas a palavra diz que as bênçãos nos alcançarão, são as bênçãos que virão sobre nós. Quanto menos você espera, acontece algo que abençoa a tua vida, abençoa a tua casa, abençoa a tua família, e nós só vamos ter o que agradecer e não o que pedir. Isso é o que a palavra diz, não sou eu, não é o pastor que está dizendo. Quando nós deixamos Jesus entrar em nosso coração, Ele começa a nos transformar de tal modo que a nossa vida vai se configurando com a dele, e as bênçãos do céu começam a jorrar sobre a nossa vida. E muitas vezes nós pedimos ao Senhor que venha suprir nossas necessidades, mas nós pedimos com aquele pensamento: Senhor, me dá aí só um salário confortável, né, para que eu possa ter uma vida confortável com a minha família. Não é assim que a gente ora? Mas quando Deus nos abençoa, Ele faz de forma transbordante, Ele faz de forma tão grande que isso atinge a nossa casa e quem está à nossa volta. As bênçãos do Senhor não recaem só sobre a nossa vida, mas respinga sobre todos que estão à nossa volta. Esse é o Jesus que nós estamos falando hoje. Esse é o Jesus que se encontrou com a samaritana, triste, abatida, depressiva, que vivia excluída, que vivia se escondendo, e que a partir do momento que conhece a Jesus e que tem esse encontro com Jesus, ela se liberta e ela ergue a sua cabeça e ela sai anunciando o nome de Jesus para todas as pessoas. O Jesus que nós conhecemos tira o medo, tira a vergonha, tira a timidez, e nos faz chegar a lugares que nós nunca imaginamos que nós chegaríamos. Nos faz nos libertar de pecados que estão ali enraizados na nossa vida e que tem nos impedido de alcançar as bênçãos do Senhor. E a Bíblia ainda diz que não é difícil da gente viver essas bênçãos, porque é só através de Jesus Ele nos leva a ter uma vida nova. E se nós confessarmos Jesus com a nossa boca e crer em nosso coração, Jesus nos tira dessa velha vida e nos coloca a viver uma nova vida. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se confessares com a sua boca que Jesus é o Senhor, e com o teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Isso é uma palavra muito poderosa, meus irmãos, porque quantas vidas têm sido vividas abatidas,
porque acha que já estão condenadas ao fogo do inferno. Muitas, eu conheço pessoas que vivem vida triste porque acha que está condenada por causa dos seus pecados, porque não tem mais jeito. Eu conheço uma tia que ela frequenta uma igreja e ela vive um casamento lá que não é muito dos corretos, e ela vai nessa igreja, mas ela fica lá no cantinho lá, porque ela não pode participar de nada, porque ela está vivendo uma vida de pecado, que ela não é casada e tal. E um dia eu conversando com essa minha tia, e ela falando, né? Eu sei que eu não posso participar de nada, eu sei que eu já estou condenada. Olha só como é triste isso, meus irmãos. Porque eu sei que a minha vida não está certa. E daí ela vive lá no cantinho, ela vai na igreja só para cumprir ali o protocolo, porque o pai e a mãe iam, os avós iam, e então ela vai. Mas ela entende no coração dela que ela já está condenada. E mesmo que a gente fale, a gente planta a semente, mas é o Espírito Santo quem convence. Então a pessoa não entende que Jesus pode lhe dar a salvação, ainda hoje, meus irmãos, ainda hoje. Eu me lembro que quando eu não era convertido, eu ia às vezes levar a Luana para a igreja, e na época eu era católico ainda, né? E eu era um católico fervoroso, né? Mas a Luana era da Batista e eu ia levar a Luana. Eu participava na católica, eu era ministro, e eu cantava e tudo mais. Então eu ia de manhã na igreja e à noite eu ia levar a Luana na igreja, lá na igreja, né? E a gente passava numa igreja lá perto de casa e os irmãos atravessavam a rua assim na minha frente, e eu passando de carro, eu tinha que frear o carro porque os irmãos atravessavam assim. Eu falava assim para a Luana: esse povo aí pensa que já está salvo, fica atravessando na frente do carro, né? E daí a Luana só dava uma risadinha ali, né? E depois que eu me converti, que eu entendi que realmente Jesus, ele dá salvação. Hoje eu entendo, mas eu não atravesso na frente de carro, né? Mas eu entendo que se eu hoje acontecer de morrer hoje, eu estou salvo em nome de Jesus. Eu creio nisso porque a palavra me garante isso. A palavra está dizendo aqui: se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração, você será salvo. Isso é a palavra que está dizendo, não sou eu. E nós cremos nesse Jesus. E por que todos que a Bíblia cita que teve um encontro com Jesus, eles tiveram uma mudança verdadeira? E eles saíram de uma vida triste, alegre, uma vida triste, depressiva, e se tornaram homens e mulheres alegres, que queriam falar de Jesus e anunciar esse Jesus, porque eles entendiam que a partir daquele momento, eles não eram mais condenados, mas eles foram resgatados pelo sangue de Jesus. E a partir daquele momento eles podiam ter certeza da sua salvação. Por isso a alegria voltava aos seus corações, porque hoje eu não vivo mais uma vida de condenado, mas eu vivo uma vida de salvo no Senhor. E muitos que eu conheço, e a minha própria família, hoje eles me vê pregando, me vê como pastor, e eles me admiram, porque, para quem não sabe, eu sempre fui católico, e eu quase fui padre. Fiquei 7 anos no seminário, estudando para ser padre, porque eu entendia que era a minha vocação. Mas lá um dia o Espírito Santo falou ao meu coração, falou: meu filho, eu quero você no ministério, mas não como padre. Eu quero você no ministério, mas quero você com uma família, com uma esposa, com filhos, para que você dê testemunho do meu nome. Então eu conheci a Luana, mas quando eu conheci a Luana eu ainda era católico, mas o Espírito Santo, eu acredito que foi o Espírito Santo, através da vida dela, das pessoas que eu conheço, foi trabalhando em meu coração, e foi me mostrando que Jesus é aquele que salva, Jesus é aquele que transforma, que eu não preciso ficar preocupado em trabalhar pela igreja o tempo todo, porque eu preciso contar ponto no céu. A Bíblia diz que não é a minha obra que vai contar ponto no céu, mas é o nome de Jesus, é o sangue precioso de Jesus.
E hoje eu trabalho na igreja não para contar ponto, porque eu estou comprando meu pedacinho do céu. Eu trabalho porque eu amo a Jesus, e eu quero que as pessoas conheçam esse Jesus amoroso, esse Jesus que transforma vidas, esse Jesus que transforma corações, esse Jesus que tira a tristeza e transforma em alegria, esse Jesus que nos tira da lama que a gente vive e nos coloca em lugares altos, porque esse é o Deus que nós cremos, meus irmãos. Esse é o Deus que se encontrou com essa samaritana e transformou a vida dela, e fez com que ela se transformasse numa verdadeira adoradora do Senhor. E esse mesmo Jesus que se encontrou com a samaritana é o mesmo Jesus que está aqui hoje, presente em nosso meio. É o mesmo Jesus que está aqui pronto para se encontrar com você. Não importa quem você é, o que você já fez. A Bíblia diz que venha como você está, não tenha vergonha do que você já passou, porque quando Jesus entra no teu coração, é Ele que vai transformar a sua vida, é Ele que vai dar uma nova direção para a sua vida, é Ele que vai fazer com que você, de uma velha criatura, de um homem mau, se transforme em nova criatura em Cristo, e acima de tudo, vai te dar a salvação. E hoje nós estamos aqui, é por causa disso, porque nós cremos que Jesus é quem nos dá a salvação, porque se não fosse isso, tinha sentido estar aqui? Se nós fôssemos condenados em Jesus, tinha sentido estar aqui, anunciando o nome dEle, celebrando a festa do batismo? Não teria sentido. Nós só estamos aqui porque nós cremos num Deus que transforma, num Deus que renova, num Deus que faz nova todas as coisas. E é esse Deus pelo qual eu prego, é esse Deus pelo qual eu vivo, é esse Deus pelo qual todos os dias eu levanto da minha cama e eu busco a sua presença, porque é Ele é o meu Salvador. Ele é aquele que me resgatou do poder do inimigo, do poder das trevas, e me deu uma nova vida em Cristo. E é esse Deus que eu estou falando hoje. E é esse Deus que quer se encontrar com você hoje, nessa noite. Amém, igreja? Quem crê nesse Jesus poderoso? Quem crê que Jesus quer se encontrar com você? Mesmo diante das dificuldades que você passa, você quer que Jesus quer se encontrar contigo? Sim ou não? Vamos orar? Feche os seus olhos. Nós ouvimos essa palavra que mostra esse Jesus que se encontra com a samaritana. E Jesus não se encontrou por acaso. Jesus tinha uma intenção de se encontrar com aquela mulher no poço. Jesus tinha uma intenção de entrar na vida dela e mostrar o quanto ela é preciosa aos olhos do Senhor. Jesus tinha a intenção de transformar o seu coração. Jesus tinha a intenção de fazer com que a tua tristeza se transformasse em alegria, que o seu medo se transformasse em coragem, que a sua insegurança se tornasse em segurança para anunciar o nome dEle. Mas acima de tudo, Jesus queria transformar o coração daquela samaritana. E esse mesmo Jesus que foi lá e queria transformar o coração dessa samaritana, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. É o mesmo Jesus que diz a cada um de nós: se você confessar com a tua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele derramou teu sangue naquela cruz e ressuscitou para te salvar, Ele vai entrar no teu coração, e Ele vai fazer morada, e Ele vai transformar a tua vida, vai transformar a tua história. É esse Jesus que nós anunciamos e nós pregamos nessa noite. E eu pergunto a você, meu irmão, você entendeu essa mensagem? Você entendeu que Jesus quer ter um encontro com você?
Você entendeu que Jesus tem um plano de salvação para a sua vida? Se você entendeu, Jesus hoje, assim como Ele deu a oportunidade para aquela samaritana, Jesus dá a oportunidade para você hoje. Abrir a sua boca e falar: eu aceito esse Jesus na minha vida, porque eu não consigo mais, não aguento mais viver do jeito que eu vivo, e eu quero ser transformado, eu quero ser transformada por esse Jesus. Se você nessa noite entendeu essa mensagem, entendeu que Jesus quer ter um encontro com você, e você quer entregar a sua vida a Cristo, continue com seus olhos fechados, mas dê só um sinalzinho com a tua mão, porque nós queremos orar por você. Quem entendeu a mensagem e quer entregar a sua vida a Cristo nessa noite? Quem gostaria de entregar a vida a esse Jesus que transforma, esse Jesus que cura, esse Jesus que é o Deus do impossível, que pode transformar não só a sua casa, mas a sua vida, tirar você da onde você está e te colocar no lugar que você merece estar? Quem gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida a Cristo hoje? Amém. Obrigado, Senhor Deus. Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer, Deus, por esse tempo maravilhoso na tua presença, Pai. Eu creio que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, Senhor. Eu creio que a palavra, Deus, foi semeada nos nossos corações. E eu creio que o Espírito Santo, Pai, vai fazer ela germinar, ó Deus. Vai fazer com que ela cresça em nós e se torne, Pai, uma árvore da vida, Deus, que vai transformar vidas, transformar corações, Pai. Espírito Santo de Deus, entra em nossas vidas, em nossos corações, Pai, e nos convence, Pai, do nosso pecado, nos convence das nossas limitações, ó Deus. Mas acima de tudo, nos mostre o quanto o Senhor nos ama, Pai, o quanto Ele quer estar próximo de cada um de nós, o quanto Ele quer transformar a nossa vida, Pai, nos fazendo ser filhos e filhas amadas do Senhor. Eu quero te agradecer e te louvar, Senhor, por esta noite, Pai, por esta oportunidade, Senhor. Quero te agradecer pela obra que o Senhor está fazendo aqui neste lugar, ó Deus. Te agradecer pela obra que o Senhor está fazendo na vida de cada um que está aqui, ó Pai. Te agradecer, Pai, pelos testemunhos que virão, ó Deus, através da palavra semeada neste lugar, ó Deus. Eu creio num Deus poderoso, é um Deus de milagre, é um Deus que transforma, é um Deus que tira a nossa tristeza e transforma em alegria, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai, e que Teu Espírito Santo continue nos constrangendo, Pai, a buscar a Tua presença a cada dia e ser reconhecidos como filhos amados do Senhor, ó Pai. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.